Olá pessoal, nós vamos ver então agora o caso do bloco com 6 estacas e dispostas numa posição assim alongada, né? Não está mais naquela posição de polígono regular que permite que a gente faça a análise do bloco pelo método das bielas, né? O método do Blevaux. Então nesse caso o bloco está assim numa forma alongada, 6 estacas, e ele vai ser trabalhado, né, como se por verificação então da sua capacidade resistente vai ser feita através de flexão, né, considerando a flexão em duas direções. Então nesse caso aqui nós temos 6 estacas pré-moldadas 35 por 35 com a tensão com a força admissível de 500 kN, né, capacidade, já considerando obviamente aqui a capacidade geotécnica, né? O pilar, um pilar também alongado, 20 por 60, como está colocado aqui, 20 é o B do pilar, o A do pilar é 60, que transmite ao bloco uma solicitação de 1.800 kN, um momento longitudinal de 400 kN vezes metro, né, com essa dupla seta nesse sentido, e um momento transversal de 200 kN vezes metro no outro sentido aqui, com essa dupla seta nessa direção aqui. Né? Então a gente já está vendo que a estaca mais carregada vai ser a estaca 6 e a estaca menos carregada vai ser a estaca 1, né? Com essa disposição que a gente tem aqui. Uma primeira coisa é a questão da dimensão do bloco. Então a determinação do A0, que é a distância da estaca até a face, nós vimos lá naquela planilha, né? Naquelas notas de aula que fala do bloco de coroamento, nós temos aquela tabela que dá o valor de A0, deixa eu ver se está aqui, bloco de coroamento, isso. Nós tínhamos aqui aquela tabela que dá o valor de A0 para o bloco de 2 estacas e depois uma sugestão aqui para o bloco sobre várias estacas. Então o bloco 6 estacas, naquela forma ali, com o AE entre o lado, né, da estaca entre 29 e 34, ou de 35 até 39, caso lá é 35, né? Usar 40 centímetros, tá? Então podia ser, estava no intervalo aqui, pensei que iria até 35 aqui, seria 37,5. Tudo bem, acabamos adotando 40 centímetros mesmo, tá? Então seria 37,5 da tabela, mas pela tabela já seria 40, né? Eu imagino que iria até 40 aquela parte da tabela. Bom, mas de qualquer forma não tem problema, foi adotado 40 centímetros, né? Que é o que é pedido aqui, né? É 35 a 39, 40 centímetros aqui. Ok? Então com isso a gente fica com as dimensões em planta do bloco definidas, porque as estacas estão afastadas aqui de 1 metro. Esse afastamento também está tranquilo, né? Porque pela regrinha do afastamento a gente teria para as estacas pré-moldadas um afastamento horizontal de 12,5 vezes o diâmetro ao lado da estaca. Então se é 35 que a gente tinha lá, nós ficamos com 70, né? Não, 2,5 vezes 35 centímetros daria 87,5, né? E o afastamento mínimo. Estamos trabalhando aqui com estacas pré-fabricadas. Então lá foi adotado 1 metro, né? Entre o afastamento das estacas aqui. Tá certo? Portanto, agora vamos lá. Ficamos então com o A do bloco, ficaria 1 metro mais 1 metro mais 2 vezes 40, né? Dá 2,80 na direção longitudinal. E aqui vai ficar 1,80 na direção transversal. Então o afastamento aqui foi adotado 40 centímetros. Agora a altura nós adotamos 75, a altura total, a estaca penetra 5 centímetros, né? A estaca pré-moldada, fica 70 de altura útil aqui. Como é que a gente chegou a essa dimensão de 70 ali? Então a gente pede, né, nesses blocos alongados, a condição, para ser atendida, aquela condição
de bloco rígido, né, que é a mesma condição de sapata rígida. Né? Então, o A do bloco menos A do pilar dividido por 3 é a altura mínima que a gente pode adotar. Da mesma forma, seria para outra direção também, né? B do bloco menos B do pilar dividido por 3. Então, foi essa continha que a gente fez aqui. Ó. Na direção longitudinal, o bloco tem 2,80 e o pilar tem 60. Então, fica 280 menos 60 sobre 3 dá 73,4. Na outra direção, o bloco tem 180 e o pilar tem 100, só tem 20. Então, pediria 53,4. Isso foi adotado uma altura de 75 centímetros, altura total, que dá essa altura útil aqui de 70, como a gente está vendo aqui. Então, a condição de bloco rígido é aquela mesma relação que a gente adotou para a sapata rígida. Essa condição é importante para permitir, né, garantir a hipótese de seções planas, que vai nos ajudar, né, a manter, vamos dizer, aquela hipótese que a gente usou para a distribuição de carga pelas estacas, né, usando aquelas expressões da resistência dos materiais. Então, aquilo só é válido se a seção permanecer plana após a atuação do carregamento. Então, essa hipótese de rigidez é importante para garantir aquela relação. Então, vamos para a carga nas estacas. Né? A estaca. Bom, com isso aqui a gente calculou, pessoal, o peso do bloco, tá? O peso do bloco ficou mais ou menos 95 kN. Vamos só conferir aqui. O peso do bloco seria, vamos fazer a nossa continha aqui só para a gente ver se confere. Então o bloco tem 2,80 na direção longitudinal, mais 1,80 na transversal, então a área é 2,80 vezes 1,80, vezes a altura do bloco, que é 0,75, vezes 25 kN por metro cúbico, dá 94,5. Então, arredondou para 95 kN aqui. Ó. Então, o peso total, contando agora a reação vertical transferida pelo pilar e mais 95, dá 1.895 kN. E os momentos continuam. Momento longitudinal de 400 kN vezes metro e momento transversal de 200 kN vezes metro. Até que dá o momento máximo, então, aliás, força máxima na estaca N6, né? Que é essa estaca aqui. Então é simples, o esforço normal divide pelas 6 estacas, o momento longitudinal a gente divide pelo braço de alavanca, né? Que é 2 metros, essa soma aqui, e divide por 2 nessa direção. E o momento transversal divide pelo braço de alavanca, que é 1, e divide pela quantidade de estaca na linha, que é 3. Então, forma simples, né? Por causa desse arranjo das estacas em fila, como está ali. Né? Então, fica 1.895, o peso total dividido pelas 6 estacas, 400 dividido por 2, que é o braço de alavanca, que é a quantidade de estaca, mais 200 dividido por 1, dividido por 3, que é a quantidade de estaca. Então, dá 482,5 kN. A N1 é a mesma coisa, só que essas parcelas agora vão subtrair. Então fica 149,2. Então carga máxima 482,5. Atende, né? Porque a resistência máxima da estaca, a carga admissível da estaca é 500 kN. Então nós estamos com 400. Isso poderia ser feito, pessoal, também usando aquela planilha, né, de carga na estaca, né? Vamos fazer aqui junto aqui, ó. Então a gente poderia pegar esse bloco aqui, né, que são as 6 estacas. Nós temos aqui a geometria das estacas. Estão numeradas aí as estacas, né? E a gente pode aqui, pela planilha, alimentar então agora aqui as coordenadas. Então a estaca 1 está com... vamos botar assim, só um pouquinho maior aqui. Então, essa nossa planilha pode ser um pouquinho mais ampliada. E aqui, nossa tela também aqui do slide pode ser também um pouco aumentada. Bom, então vamos lá.
Então nós temos a coordenada aqui da estaca 1 é -1, x, né? E o y é 0,50. É isso, a distância centro de gravidade do pilar, tem a estaca ali, que aqui é 1 metro, então vai ser 0,50. A estaca 2, o x é 0, e aqui o y 0,50. A estaca 3, o x é 1 e o y é 0,50. A estaca 4, o x é -1 e o y é -0,50. A estaca 5, o x é 0 e o y -0,50. A estaca 6, o x é 1 e o y -0,50. Então, a 6 aqui a gente tem que lembrar de colocar a quantidade de estacas, né, que é importante, nessa planilha. Aqui verificar se ele está indo calculado aqui esses somatórios até a linha das 6 estacas, seria aqui a linha 15, tá ok? Ó, tá vendo até o 15, para todo mundo aqui, né? Nesses somatórios que aparecem aqui, ó, do x ao quadrado e do y ao quadrado. Bom, a gente está vendo que, obviamente, a gente já tinha visto ali que tudo é simetria, então o centro de gravidade do bloco coincide com o centro de gravidade do pilar, portanto, x, CG, y, CG igual a 0. E aqui a gente coloca, então, agora as solicitações, né? Solicitações, considerando já agora o peso do bloco, a gente viu aqui, ó, seria 1.895 e 400 de momento em torno do eixo X, é o momento transversal, portanto aqui vai ser 200, é o MT, e o momento em torno do eixo Y é o que chama momento longitudinal aqui, então seria 400. Então transfere agora para o sistema de coordenadas do bloco, que é, portanto, os mesmos valores, porque o centro de gravidade do pilar e o centro de gravidade do bloco estão coincidentes. Então está aqui, né, as cargas foram encontradas, exatamente, ó, na estaca 6, que é a mais solicitada, 482,5, né, que a gente tinha colocado aqui. E a estaca 1, 149,17 ou 149,2 foi a menor. Ok? Então é isso. A capacidade de carga pode ser a distribuição, né, carga pelas estacas pode ser vista aqui usando essa planilha de carga em estaca. Bom, então está atendida a condição de carga máxima, agora vamos para fazer o dimensionamento. Então, como eu disse, isso vai ser feito por flexão. Então, na direção longitudinal, a gente coloca uma seção de referência, tá? Passando a 0,15 da dimensão do pilar perpendicular à seção que a gente está criando. Então, nós vamos criar uma seção no bloco bem aqui, para fazer o dimensionamento das armaduras longitudinais. Então, vamos ver quem é que dá momento nessa essa distânciazinha aqui, ó, é 0,15 dessa largura do pilar, vai ser 0,15 de 60. Então, quem é que está dando momento aqui nessa seção? Vai ser momento, assim, anti-horário, essas duas estacas, né? A estaca 3 e a estaca 6. Então, vamos calcular os momentos produzidos pela estaca 3 e pela estaca 6, nessa seção, então tem que calcular a distância da seção ao centro da estaca e multiplicar pela força dela. Na outra direção transversal, ó, você vem aqui e passa também uma seção agora horizontal, entrando aqui no pilar 0,15 da seção do pilar, a largura do pilar perpendicular à seção. É exatamente o que a gente fez quando estudou as sapatas, né, a flexão. É o mesmo raciocínio. A diferença que vai ter aqui é que lá quando a gente fazia as estacas, as sapatas, perdão, elas eram troncopiramidais, né? E aí a altura útil que a gente pegava era a largura do pilar. Como aqui a seção não diminui, né? No caso do bloco, a seção permanece mesmo, então a seção resistente vai ter uma largura igual à largura do próprio bloco, né? Porque não há alteração aqui, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Na direção longitudinal,
nós temos a estaca 6 e a estaca 3, né? Como a gente viu aqui, ó, a estaca 6 e a estaca 3 estão dando momento aqui. Aqui você pode ser mais conservador e pegar a carga máxima admissível por estaca. Fazer com que o bloco estivesse trabalhando com a sua capacidade máxima, né? Armar o bloco para a sua situação mais crítica. Embora a gente tenha visto que para essa situação de carregamento, só a estaca 6 está com 482, mas a estaca 3, por exemplo, ela não está com 482, ela vai estar com quanto? Né? A gente viu, a estaca 3 está com 349. Poderia, se você quisesse, considerar esses valores. Tá? Mas, sendo conservador, vamos considerar que as duas estacas estariam com 500, portanto, a soma de N6 com N3 seria 2 vezes 500, 1000 kN. Qual é a distância da estaca até aquela seção que penetra aqui dentro do pilar? Quanto? 0,15 de 0,6 a 0,09. Então, qual é a distância? A distância da estaca ao centro do pilar é 1 metro, né? Que a gente está vendo aqui, ó. Da estaca até o centro do pilar, 1 metro. Para voltar para a face do pilar, tem que tirar metade da largura do pilar, metade da dimensão do pilar dessa dimensão, que é 0,30. Então, fica 1 menos 0,30. Vai entrar quanto? 0,09. Então, essa distância x aqui é 0,79. Portanto, o momento de cálculo vai ser 1,4, que é o majorador, vezes 1000, que é a carga, vezes 0,79. Dá 1.106 kN vezes metro. Então, o problema de flexão agora nessa direção, né? Quanto à seção resistente, como eu disse, eu posso pegar agora toda a largura do bloco, que é 1,80 nessa direção aqui. Né? Então, fica uma seção resistente de 1,80 por 70 centímetros de altura útil. Então, é um problema de flexão simples. Calcula essa armadura aqui. Pode usar, aqui no caso, a planilha de seção de flexão simples, né? Seção T. Ela aqui é 25. Vou colocar assim, né? Nós teríamos 25 de FCK. A largura BF igual a BW 1,80. 1,80. A altura total 0,75. E a distância até a posição do centro de gravidade da armadura 5 centímetros. Então, daria uma altura útil de 0,70, né? Que é o que estamos usando aqui. Momento de cálculo, vem para cá, quanto foi o momento? 1.106. 1.106. Quanto que deu de armadura? Para cá, 37,98. O que deu diferente aqui? Aqui tinha encontrado 41,21. Vamos ver. 25 megapascal. Tá. 1,80. BF igual a BW. H igual a 0,75. Altura útil C. Momento de cálculo 1.106. É um pouquinho diferente aqui. 37,98 centímetros quadrados. Posso ter aqui me enganado aqui em alguma vamos ver, FCK 25 mesmo, 500, 1,80, só se eu botei aqui H070 talvez, vamos ver, um pouquinho mais de armadura, 41,21, talvez eu tenha me enganado aqui, ao invés de botar a altura 0,70, né, eu botei a 0,75, eu coloquei aqui para fechar essa resposta aqui, 0,70. Então, não é, né? O H é 0,75. Vamos ver aqui, ó. O H é 0,75. 70 dá quase a mesma coisa ali, né? Então, mas a armadura deu um pouquinho menor, 37,98. Vamos colocar aqui de qualquer forma o valor que seria aqui assim, ó. 37,98 centímetros quadrados. Tá? 37,98 centímetros quadrados. Que daria aqui a armadura? Poderíamos adotar ferro de 16, ó. Fazer a continha aqui.
Se for ferro de 16 que a gente está adotando ali, ó, 37,98 dividido por 201, que é uma barra. Então dá 19, né? 19 barras de 16 ao invés de 21. Então podemos colocar aqui que ficaríamos com, corrigindo aqui, uma opção seria 19 barras de 16 milímetros, né? Cujo espaçamento poderia ser menor, porque eu tenho agora 180, aqui tinha esse espaçamento, 180 menos 8, que é o cobrimento, 4 de cada lado, né, sobre esse espaço. E se eu tenho 19, é porque eu tenho 18 espaçamentos. Então, o valor do espaçamento é cada 9,5. Então, aqui, ó, vai mexer, seria cada 9,5. Ok? Seria cada 9,5, né? Colocando 19 barras de 16 milímetros cada 9,5. Se fosse 12,5, né? Qual seria... corrigir aqui também, ó. Se fosse... colocar aqui o valor certo seria esse aqui, né? 37,98 centímetros quadrados. Se fosse barra de 12,5, pessoal, então seria 37,98 dividido por 1,23, que é a área de uma barra, né? Daria 31 barras de 12,5. Seria o correto, tá? Com que espaçamento? Então seria de novo aqui 180 menos 8, tá? 172 divididos, são 31 barras, são 30 divisões. Então daria cada 5,7, né? Ter um pouco aqui. Então aqui seria cada 5,7 centímetros. Ok? Então, vamos adotar essas 19 barras 16 a 98,6. Né? Então, aqui, ó, tem um enganozinho aqui nessas 21 barras, aqui na 34, né? E nesses passamentozinhos que foram adotados aqui. Ok? E aqui também, né? Cálculo da área. Foi o que a gente enganou, foi colocar aqui 70, né? Mas 70 é a altura útil, tá? Da nossa armadura. Vamos lá. Nessa direção aqui, pessoal, o bloco, ele tem quase um comportamento de viga, né? Nessa direção aqui. Se fosse uma viga ou o pilar, né? Então, apoiado aqui nesses 3 apoios aqui. Então, a gente pode calcular para essa direção aqui, que ele está mais alongado, esse tipo de alongamento, qual seria o cortante nessa direção aqui, ver qual seria a armadura de estribo necessária, né, nessa seção também aqui. Embora isso aqui seja praticamente um consolo curto, né, não precisaria de verificar a condição de consolo curto também, e verificar que não precisaria de estribo nessa direção. Na direção transversal, com certeza, né? Porque a distância é muito pequena aqui para o pilar, então não entraria, não funcionaria como viga. No sentido aqui mais alongado, pode ser que sim. Então, calculando o cortante, né? Na direção mais alongada, continuando aqui, ó, nós teríamos um esforço cortante que é de 1.400 kN, que é 1,4 vezes 1.000. Por que é 1.000? É a soma das duas estacas, né? Estamos calculando a soma das cargas na estaca 3 e na estaca 6. O cortante nessa seção aqui. Ignorando aqui também o peso do bloco, que aliviaria um pouco esse cortante, né? Então, vindo para cá, para a aba do esforço cortante, o que a gente encontraria? Pegaria uma seção agora aqui de 1,80, o H 0,75, a distância aqui 0,5 e da altura útil 0,70. O cortante de cálculo é 1.400, né? 1.400 kN. Né? Isso que é a soma do N3 mais o N6 vezes 1,4, que dá
1.400 kN, tá? Então dá aí vem aqui, ó, o VRD2, que é o cortante resistido, né? 5.467,50. Aqui ele, ó. A relação VD sobre VRD2 está dando 0,26, tá ok? E o VC0, que é a parcela absorvida pelo concreto, 969. Quase que não precisa, né? De estribo, teoricamente, porque tá dando mais ou menos 1.000 aqui, né? Contra 1.400. Vai precisar sim. Então a diferença foi 430,44 kN ser absorvido pelo estribo. Pede, portanto, uma armadura de 15,71 cm² por metro. Aqui está ok. Então, aqui vamos usar, ó, ferro de 10 cada 10. Ferro de 10 cada 10. Aqui ele está pedindo ferro de 10 cada 8, pessoal. Por quê? Ele pediu uma armadura de 15,71. É porque ele está considerando uma armadura mínima de 18,47, porque ele pegou 1,80 de largura. Mas tem uma regrinha no cortante que a gente, para achar a armadura mínima, não deve tomar um BW maior do que o D. E o D, a altura útil aqui é 0,70. Onde ele calcula a armadura mínima é aqui, ó. Então, aqui você pode substituir pelo D, porque ele está pegando o BW, que é 1,80, botar o D. O D seria C, a célula C22. Ó. Então, aqui nessa conta aqui, da armadura mínima, a planilha não consegue captar isso, né? C22, ele devia nessa planilha fazer essa conta para não pegar um BW maior do que o D. Ela não faz. Então, corrigindo aqui, daria 7,18 de armadura mínima. Então, prevaleceria o 15,71, que daria ferro de 10 cada 10, que é o que foi adotado aqui. Ó. Tá vendo? Para essa armadura 15,71, está dando estribos, que seria a armadura ferro de 10 cada 10. Tá certo? Isso seria estribo, né? Na direção transversal, então. Ok? Bom, vamos ver agora na outra direção, que é a direção transversal agora, né? Na direção transversal, nós vamos ter agora o que? Na direção transversal, nós vamos ter 3 estacas agora aqui, ó. Estaca 1, estaca 2, estaca 3. Também vamos ser conservadores, vamos admitir que está todo mundo com 500 kN aqui, que é a carga máxima. Vamos ver quanto é essa distância daqui para a nossa seção de referência aqui, ó. Então essa é a primeira continha que a gente faz. Na direção transversal, quanto que entra dentro do pilar? 0,15 de 0,20 a 0,03. Então, da estaca para o centro do pilar é 0,50. Voltando para a face do pilar, tira 10 centímetros, então menos 0,10. E depois entra de novo no pilar, mais 3 centímetros. 0,03. Então, mais 0,03. Dá 0,43. Qual vai ser o momento de cálculo? O momento de cálculo vai ser MD, né, igual a 1,4 vezes 3 vezes 500 vezes 0,43, que é o momento de 903 kN vezes metro. Agora a seção resistente aumentou o BW, né? A largura do bloco na direção longitudinal maior, 2,80, altura útil 0,70 e o momento 903, né? Foi essa conta aqui. Vamos ver se agora aqui volta para a flexão simples, né? E vamos ver se confere com essa armadura que a gente tinha encontrado aqui, que era 32,80. Vamos lá. Então aqui é 2,80. 2,80 agora. 0,75, 0,70. E o momento vai ser agora 903. E a armadura foi 30,34. Ela é uma armadura um pouquinho menor também, que eu acho que tinha mantido, acabou cometendo talvez o mesmo erro, né? Adotando aqui uma H de 0,70, 32,80. Não tem que corrigir aqui também. Ó. Se a gente pegar aqui 0,75, que é o que é certo, né? Altura útil é 0,70. Aí encontramos quanto? Encontramos para a armadura 30,34, um pouquinho menor do que eu tinha sido considerado aqui. Então, vou fazer essa correção. Então, aqui, na verdade, pode ser um pouco menor, 30,34 centímetro quadrado.
certo? Bom, quantas barras de 12,5 aqui a gente poderia utilizar, né? Então nós teríamos, vamos fazer essa armadura com 12,5. Então, 30,34 dividido por 1,23. Então precisaríamos de 25 barras ao invés de 27. Está pertinho, né? Então podemos usar 27 barras, 25 barras de 12,5. Então aqui seriam só 25 barras. E o afastamento poderia ser se eu tenho então naquela direção agora ali, 280 menos 8, são 25, são 24, então cada 11, né? Então a rigor poderia ser, pessoal, cada 11 aqui, ó. Tá? Cada 11, né? Essa opção aqui. Se eu quisesse usar ferro de 10, que é aquela outra opção aqui em cima, quantos ferros de 10 eu precisaria? Seria 30,34 dividido por, quanto é a área do ferro de 10 milímetros? 0,79. Então daria 39 barras, né? Bem, está pertinho aqui. 39 barras. E qual seria o afastamento dessas 39 barras? O afastamento seria, de novo, 280 menos 8 dividido, são 39, são 38 afastamentos. Cada 7,2, né? Menos 7,16 aqui. Então, ó, teria cada 7,16 mais ou menos aqui, né? Esse é o resultado dessa continha aqui. Muito bem. Então, pessoal, agora vamos ver o seguinte, essa armadura transversal, eu quero ela também emendando com os estribos que a gente vai fazer, tá? Então, poderia ser o estribo, né, transversal, a gente já tinha colocado aqui cada 10. Então, talvez pudéssemos manter essa opção de 27 ferros de 12,5 cada 10, né? Se 25 barras seria cada um, vamos colocar mais duas e ficar com esse valor mesmo de 27 ferros de 12,5 cada 10 na direção transversal, que aí eu vou emendar com o estribo, que já é necessário ferro de 10 cada 10. Aqui é ferro de 12,5, que seria inferior, mas a parte, o estribo que eu estou falando vai ser o estribo na direção transversal, nessa seção aqui, né? Que a gente usou aqui no cálculo dos esforços longitudinais, né? A gente precisa de estribo aqui, nessa direção dos estribos dessa seção seriam assim, que se confundem então com a armadura de flexão transversal, essa que a gente estava encontrando aqui, né? Encontramos aqui 25 barras de 12,5 cada um. Podemos colocar mais duas barras para ficar cada 10, porque aí ele já vai servir a juntar com a armadura superior que vai vir, né, na direção transversal e formar o estribo que a gente precisa aqui também para atender o esforço cortante. Então, ó, o detalhamento das armaduras seria esse aqui. Ó. Na direção longitudinal, foram menos barras, né? Quantas barras? 16 foram? 19, tá? Então aqui, ó, poderemos ter 19 barras, né? De 16. O mais leve aqui, né? 19 barras de 16, tá? E lá em cima a gente põe a armadura mínima, né? Que a gente tinha combinado, ferro de 8 cada 15. E nas faces, que seria a armadura de pele, também ferro de 8 cada 15, né? Que é o que vai aparecer aqui na face do bloco. Então essa armadura ela vem e envolve aqui nas duas faces aqui dos blocos, né? Que dá dando um traspasse aqui. Vai ter essa armadura de pele aqui, ó, que vai estar aqui, né? Com outra, vai dar um traspasse com a outra armadura de pele que vai chegar aqui. Então, na armadura longitudinal seria essa.
A armadura transversal, ó, aí que vem, ó, vamos botar aquele 27 barras de 12,5, subindo aqui 15 centímetros, que vai traspassar aqui, é que poderia ser, perdão, poderia ser ferro de 10, tá? Porque o estribo, não, vamos ver quanto é que foi o estribo necessário. O estribo necessário, cadê o estribo? É aqui, né? Não, ferro de 10 cada 10, né? Pode ser mais leve. Então, de fato, aqui não precisa ser 12,5. Aqui pode ser 10, tá? Então, vamos consertar aqui, ó. Eu vou disponibilizar também esses arquivos aqui para vocês, tá? Corrigidos aqui, né? Então, ó, esse aqui pode ser 10, né? Esse aqui pode ser 10. Ferro de 10 cada 12,5, tá? Esse é o valor aqui, né? Que seria do estribo. Então, estamos fazendo esse detalhe aqui, ó, já pega a armadura superior, né? Aqui seria 10 também, ó. Corrigindo aqui para 10. Aonde? Aqui, ó. Ferro de 10 milímetros. Vou botar assim, ó. Ferro de 10 milímetros, né? Aqui também, ó. Deixa assim. Esse seria ferro de 10, tá? Cuidado que não é esse aqui, né? A correção é para essa barra aqui. Deixa eu ver se a gente consegue rodar isso. Não, acho que não. Ok. Bom, então é essa aqui, né? Que é tracejado, teria a armadura superior, que é essa aqui. Ó. Então aqui pode ser ferro de 10, obedecendo então o que a gente achou para estribo, né? Que foi ferro de 10 cada 10. Então funciona como estribo. Estou fazendo uma ancoragemzinha dele aqui embaixo. E aqui a armadura de flexão transversal, que foi ferro de 12,5 cada 10. Foi esse que foi mantido aqui, 27 ferro de 12,5 cada 10. Tá? Então vamos só fechar aqui. Então, vamos lá. Na direção longitudinal, a gente tem 19 barras de 16, ó. Aqui vamos só fazer as correções. Correções aqui em todos os trechos, né? Para ficar legalzinho aqui, ó. Aqui não é mais 21. Aqui serão 19 barras de 16 milímetros. Vou passar por um aqui, ó. Como é que é essas 19 barras 16? É essa aqui, ó. Tem esse detalhe aqui. Subindo 20 centímetros aqui. Ele casa com a armadura superior, que é essa tracejada aqui, ferro de 8 cada 15 com essa. Então fica fechado aqui nesse sentido. No sentido transversal agora aqui, ó. Embaixo eu vou ter 27 ferros de 12,5 cada 10, que é esse aqui, ó. Que vai casar com 27 ferros de 10 cada 10, que seria o que foi pedido de estribo transversal aqui. Tá certo? Estou fazendo mais um reforço aqui, digamos que essa barra aqui vai funcionar como estribo, né? E ela não é uma barra única. Ninguém fez uma barra única aqui de estribo, porque em cima é ferro de 10 e embaixo é ferro de 12,5. Não precisa ser ferro de 12,5 todo fechado, né? Quem quisesse poderia fazer o ferro de 12,5 todo fechado aqui, né? Como estribo. Tá certo? Então aqui tem um detalhe exatamente de um corte aqui, ó, mostrando aqui não seria mais 21 barra 16, tá esquemático aqui, né? Seriam 19 barra 16, como a gente já viu, né? Então vamos também fazer aqui marcar que não está valendo, né? Esse 21 aqui está ok. Ferro de 8 cada 15 superior, que é esse aqui, e ferro de 8 cada 15 também, que é esse aqui, né? De pele que aparece. Tá certo? Então é isso.
ok? Detalhamento do bloco. O bloco é calculado como se fosse, né, uma flexão ou flexão, como a gente fez para sapato nas duas direções. Ok?